Passo a palavra à Anete. Portanto, a Anete já não é a primeira vez que vem aqui, já veio aqui por diversas vezes, sempre a falar da cultura indígena, de mitos, já nos veio falar dos animais, já nos veio falar da quina, já nos falou de medicina tradicional na Amazónia. Portanto, hoje vem-nos falar dos jesuítas, integrando-o neste nosso ciclo. Eu aviso já que esta sessão é agora às 4, mas quem quiser continuar o périplo, o ciclo continua na Biblioteca Joanina, onde vamos inaugurar, aliás, a Biblioteca Joanina vai inaugurar uma exposição onde se conta Coimbra no mundo, também através dos jesuítas que partiram daqui por esse mundo fora. Portanto, a história continua depois na biblioteca. Eu passo a palavra já à Anete. Não sei se é aqui que ela fica, as instruções, está tudo perfeito. Anete, a palavra é sua. Se não ouvirem bem, digam que nós pomos microfone, nós não pusemos, achámos que se ouvia, portanto, se estiver bem o som, avisem-nos. Anete, a palavra é sua. Tá. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigada, professora Carlota, por mais essa oportunidade para estar aqui, para falar um pouco do Brasil e, sobretudo, o destaque para a Amazônia. E eu quero, nessa oportunidade, também externar meu agradecimento a vocês que se dignaram a vir aqui com este calor que está e pediria talvez mais uma praia, mas eu quero agradecer. Quero agradecer também ao doutor Augusto Fernandes, que é exatamente diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, pela sua presença, e espero que o que eu vou falar seja bem aceito, no sentido de entenderem o que é a linguagem brasileira, que eu vou falar no português do Brasil. Depois, se alguém tiver alguma dificuldade, eu então poderei fazer algum esclarecimento. Eu primeiro vou ler o texto, que é para dar exatamente o conhecimento para vocês, o texto da minha autoria, e em seguida nós faremos ali a apresentação das imagens relacionada ao tema que é os jesuítas no Brasil, juntamente com os outros jesuítas que não eram só portugueses, outros também estrangeiros. Então o título da palestra que os senhores estão vendo ali, os jesuítas na América Portuguesa, é o caso da Amazônia. Então a abordagem vai ser voltada mais à Amazônia, embora com referência ao Brasil. Viana Mock escreveu: a Amazônia é um mundo à parte. Difere de tudo de tal maneira que são vãs a tentativas de compará-la, de estudá-la de uma outra forma. Ela é simplesmente igual a si própria. A Amazônia que os portugueses descobriram no século XVII é uma importante história da colonização no norte do Brasil. Quando Colombo, em março de 1493, voltou da América do Norte, o rei de Portugal negociou com os espanhóis um tratado da divisão do mundo, destacando a Amazônia, que à época era só o rio Amazonas e exatamente depois o Grão-Pará Maranhão. Após foram realizadas várias expedições portuguesas para o reconhecimento do Brasil, como a expedição de Duarte Pacheco Pereira em 1491. Então, esta viagem de Pacheco Pereira foi exatamente para fazer a referência do reconhecimento mais preciso sobre o que viria a ser mais tarde o Tratado de Tordesilhas, que é a divisão entre Portugal e Brasil no norte do Brasil. Portugal, notando que a Espanha avançava tentando a posse do Brasil, empreende a viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, como vocês veem, a viagem de Pacheco Pereira em 1498 foi o reconhecimento aprofundado para a chegada de Cabral ao Brasil. A partir de então, Portugal intensifica as viagens de exploração em toda a costa da América do Sul. Momento em que o interior do Amazonas começa lentamente a ser explorado através dos seus inumeráveis cursos.
Mas só a partir de 1534, Portugal, com afinco, passa a explorar as novas terras. Paralelamente, a Espanha, a partir de Quito, inicia a exploração do oeste para leste do Rio Amazonas. Em 1528, o navegador português Diogo Gomes acompanha um mercador espanhol entre Quito e o Amazonas. E em 1541 acontece a grande viagem de Francisco de Orellana, que partiu de Quito, desceu o Rio Amazonas até o Mar do Norte e nesta viagem acompanhou 2 portugueses, Antônio Fernandes e Fernando Gonçalves. Como vocês veem, havia a preocupação, ou a curiosidade, ou a certeza dos portugueses terem exatamente o conhecimento aprofundado do Brasil, neste caso da Amazônia. Era a forma de Portugal controlar o movimento dos espanhóis na região. Os portugueses espalharam-se até o mais recônditos pontos do Brasil. Em 1744, o jesuíta espanhol Manuel Ramon viaja de Venezuela, atinge o canal Cacique-Arique e que liga o Amazonas ao Orinoco. E surpreendeu-se com a quantidade de portugueses que no momento navegavam através daqueles rios. É quando a Espanha reconhece a sua incapacidade de competir com os portugueses no domínio do Amazonas. E nesse sentido, decide confiar a defesa dos seus espaços fronteiriços com o Brasil aos jesuítas espanhóis. Em 1549, chega a Salvador da Bahia o inaciano Manuel da Nóbrega, o qual acompanhou a edificação da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, o primeiro templo em terras brasileiras. No ano de 1553, Manuel da Nóbrega parte para Piratininga, dando início à evangelização dos nativos. Começa no mês de agosto a sua catequese na escola dos meninos. Para vocês verem que já no século XVI já havia a escola de meninos e de meninas que no futuro, em 1755, ela é implantada na Amazônia através de Mendonça Furtado. O padre Manuel de Paiva celebra a primeira missa, a 24 de janeiro de 1554, na modesta igreja de Taipa do Colégio São Paulo, na cidade de Piratininga. Em 1562, em Piratininga, instala-se a rebelião dos índios Tupinambá contra os inacianos na vila de São Paulo. Recusavam o ensinamento dos religiosos e a ocupação do seu território. Decidiram, então, formarem grupos, fugirem e muitas vezes até praticando a geofagia. Partiram ao encontro da terra sem mal. Os Tupinambá entendiam que teria que haver um local, teria que haver uma terra, teria que haver uma localidade onde eles pudessem viver em paz, que eles chamavam exatamente a terra sem mal. Partem e então atingem Guanabara, que é hoje o estado do Rio de Janeiro, seguiram e atingiram Pernambuco, continuaram, chegaram na Serra de Epiapaba, no Ceará. De lá seguiram até a ilha de São Luís, em Tapuitapera e Cumã, no Maranhão. Prosseguiram e alcançaram as ilhas de Tupinambaranga, na foz do rio Amazonas. Os franceses chegaram no Maranhão em 1594, colheram informações e regressaram à França. No ano de 1612, voltaram e fundaram a França Equinocial, construíram um forte e um ancoradouro com a ajuda dos ameríndios. No ano de 1614, a coroa portuguesa autoriza a expulsão dos gauleses. Preparado toda a expedição,
com a ajuda dos jesuítas Manuel Gomes e Diogo Nunes, em novembro de 1615, acontece em Caxinduba a batalha que culminou com a expulsão dos franceses. Uma vez afastados dos estrangeiros, a coroa entende que era o momento de conquistar o norte do Brasil. No dia 25 de dezembro de 1615, sob o comando de Francisco Caldeira Castelo Branco, a expedição chega a 12 de janeiro de 1616 e funda a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Castelo Branco manda Pedro Teixeira, o navegador português, levar ao governador do Maranhão a boa nova que acabavam de conquistar. O portador faz a viagem por via terrestre, acompanhado de soldados portugueses e inúmeros índios tupinambá. Estes vão abrindo caminho na floresta e no meio dos rios também, para que essa pequena expedição pudesse atravessar sem ter nenhum problema. Regressa por via marítima e os tupinambás acompanham neste regresso. Neste momento, fica exatamente inaugurado e dando uma conquista para Portugal o trecho entre São Luís Maranhão e Maranhão São Luís. Essa estrada ainda hoje existe e se chama Pedro Teixeira. No Maranhão, os jesuítas Manuel Gomes e Diogo Nunes, por serem hostilizados pelos moradores e pelos ameríndios, voltam para Madrid. Dom Felipe ordena que a Companhia de Jesus permaneça em São Luís. Os missionários Benedito Almudei, Francisco Pinto e Luiz Figueira, que procediam da Serra de Ibiapaba, acatam a decisão, entendendo ser fundamental a implantação do catolicismo, o salvamento dos índios do cativeiro e a ampliação do território para Portugal. Em 1621, Dom Felipe III divide a América Portuguesa em duas unidades administrativas e autônomas. As capitanias do Maranhão e Grão-Pará, com a capital em São Luís, e ao sul, o Estado do Brasil, com a capital em Salvador. No dia 28 de julho do mesmo ano, o procurador do Senado da Câmara de Belém do Pará indefere o ingresso dos jesuítas no Grão-Pará. Alegava que já existiam outras ordens na localidade e que era absurdo aceitar mais uma ordem. Foi o primeiro choque entre governantes e missionários. Em abril de 1626, os discípulos de Santo Inácio voltam a pleitear a construção da igreja. Houve um novo indeferimento. Enquanto isso, moradores, militares, técnicos trabalhavam no desenvolvimento da região que já se estendia até Gurupá, no Pará. Em outubro de 1637, ocorre a maior expedição fluvial da Amazônia, ou do Brasil, no caso, comandada por Pedro Teixeira, que demarcou toda a região para Portugal, dando 60% da extensão do que é hoje o extenso território brasileiro. No ano de 1642, Lisboa envia para o Pará 15 padres da Companhia de Jesus, sob o comando do missionário Luiz Figueira, que, ao alcançar a Barra do Pará, é vítima de um naufrágio, aonde pereceram quase todos afogados, e os outros que se salvaram momentaneamente foram massacrados pelos índios aruns. Os jesuítas João Sotomayor e Gaspar Fragoso chegam em 1652 a Belém do Grão-Pará, portando carta do rei de Portugal, D. João IV, para o trabalho da catequese. Dirigem-se à Câmara e obtêm apoio para ministrar a doutrina cristã
e o latim aos filhos dos moradores. Em 1653, o jesuíta Antônio Vieira chega a São Luís do Maranhão como superior das missões do Grão-Pará e Maranhão. Ao mesmo tempo, encaminha os inacianos Manuel de Souza e Mateus Delgado para as aldeias de Sacaca e Arucará ou Araquiru, em Joanes. Para a propagação da fé, Vieira distribui vários missionários nas diversas aldeias do Pará. Em junho de 1657, parte do Maranhão uma exposição comandada por Bento Maciel Parente, acompanhada dos jesuítas Francisco Veloso e Manuel Pires, para o reconhecimento do rio Amazonas desde o Cabo Norte. No Cabo Norte e até a Ilha Grande de Joanes, que é atualmente o arquipélago do Marajó, os portugueses não podiam trafegar devido à acirrada hostilidade que havia entre índios e os lusitanos. O que aqueles que se atreviam a empreender a viagem nesse trecho eram massacrados pelos nativos. No espaço, só eram aceitos ingleses, franceses e holandeses porque praticavam o escambo com os índios. Em agosto de 1659, o padre Antônio Vieira consegue a paz entre todas as tribos e os portugueses, feito conhecido como a Paz de Mapuá por haver ocorrido às margens do rio do mesmo nome. A tática de haver Vieira, deixada em 1653, dos jesuítas nas duas aldeias, facilitou a chegada do Paiaçu ao arquipélago do Marajó. Em maio de 1663, explode uma grande revolta em São Luís do Maranhão, quando os jesuítas sofrem a primeira expulsão da Amazônia, sendo embarcados para Lisboa. O rei Dom Afonso VI analisa a situação e autoriza o regresso dos missionários à região, ressaltando, menos o padre Antônio Vieira. Em fevereiro de 1682, é criado o Decreto Régio da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Teve curta duração, porque deu-se a Revolução de Beckmann e foi extinta em 1684. É o momento da segunda expulsão dos jesuítas, quando uns foram para Recife e outros para Lisboa. No ano de 1686, a coroa institui o regime das missões dos jesuítas e franciscanos sobre as aldeias e os índios da região. O diploma gerou sérios conflitos, pois as outras ordens entendiam que beneficiava apenas os jesuítas. O fato é comprovado uma vez que no período de 1686 até 1757, os jesuítas constituíram grandes riquezas na região. De 1689 a 1691, o jesuíta Samuel Fritz chega a Belém, procedente de Quito. Houve um certo desentendimento, porque havia o entendimento de que ele seria um espião espanhol. Entretanto, os historiadores informam que ele foi lá à procura de um tratamento porque ele estaria doente. Entre 1696 e 1697, dá-se a investida da França por Cayena em direção ao Cabo Norte. O intérprete da língua tupi foi o inaciano Cláudio de Lamusse. No dia 31 de maio de 1751, é nomeado governador do Grão-Pará, Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que em 1753 é empossado no cargo de comissário e plenipotenciário para as demarcações de Portugal e Espanha,
conforme o Tratado de Limites, assinado entre as duas partes em 1750. Furtado, que era irmão de Pombal, conseguiu que as outras ordens justamente se apresentassem para acatarem o programa que ia ser desenvolvido na região, dentro das determinações da coroa. Todas as ordens concordaram, exceto os componentes da Companhia de Jesus. Essa atitude resultou num conflito que se estendeu até a expulsão dos inacianos em 1759. Mendonça Furtado, vendo que não conseguia contornar a situação com os missionários jesuítas, coloca em execução o diretório. Diretório aprovado por Marquês de Pombal e ratificado pelo rei D. José I. Existe quase uma afirmativa de que quando Mendonça Furtado foi governar a Amazônia, ele já levava esse projeto em mãos, porque a coroa já tinha muitas informações a respeito da desobediência dos religiosos referente à coroa e aos governantes locais. Quando Mendonça Furtado coloca o diretório em execução, que é aprovado pelo irmão e ratificado pelo rei D. José I, o diploma legal dizia: proibiu a língua geral na Amazônia. A língua geral era a língua indígena. Impôs o ensino da língua portuguesa, criou escolas para meninos e meninas. Vocês veem, 1755, quando já em 1500, tanto José de Anchieta como Manuel da Nóbrega já tinham feito essa forma de ensinamento, uma escola para meninos e outra para meninos. Prosseguindo, Furtado transformou em vilas e lugares as aldeias indígenas, isentou de tributação as importações da mão de obra escrava negra, permitiu o casamento de índias com portugueses, dentre outros pontos. A importação dos negros escravos teve maior relevância no Maranhão pela mão de obra ser propícia à raça negra. Os maiores contingentes foram de Angola, Benguela, Cabinda, Congo, Moçambique, dentre outras nações. Todas as iniciativas colocadas por Mendonça Furtado tolheram radicalmente as atividades dos jesuítas na região. Foram banidos de todo o território português através da Ordem da Coroa. A coroa baseou-se para essa execução, nas bulas papais e nos pareceres dos juristas alemão e espanhol. Pela lei de 3 de setembro de 1759, os jesuítas embarcaram para os destinos que a coroa lhe deu, sendo seus bens confiscados. Com a expulsão dos discípulos de Santo Inácio, a população passou a conviver com outras ordens que habitavam a região amazônica. Então agora eu vou mostrar para os senhores as imagens. Estou bem aqui. Nós temos o jesuíta na América Portuguesa, o caso da Amazônia. Então, um dos maiores conflitos entre religiosos e os ameríndios era exatamente querer erradicar os seus hábitos, os seus costumes, o que eles não aceitavam. Quando nós vimos ali no início qual foi a reação da tribo Tupinambá. Temos aqui a tribo Tixucarramãe, na festa do Guarubi, em memória aos mortos. Este ritual dessa tribo acontece anualmente no Parque do Xingu. O Parque do Xingu fica no estado do Mato Grosso e reúne lá inúmeras tribos, aquelas que são expulsas das suas terras, porque a invasão de madeireiros, a invasão de garimpeiros, o desmatamento da floresta, e então os irmãos Vilas Boas e depois o Marechal Rondon escolheram esse espaço, o governo apropriou para eles, e
e então eles fazem lá, no grande terreno que se chama a Praça da Maloca, eles reúnem todas as tribos, sejam tribos, olha gente, desculpa, eu não posso estar parada porque eu tenho que falar para cá e mostrar para eles. Pode vir para aqui, talvez, aqui foi o computador. Sim, mas eu tenho que mostrar ali. Sim, por exemplo. E então, foi, como eu estava dizendo, foi esse conflito. Agora, as tribos todas que foram remanejadas para o Parque do Xingu, elas são tribos guerreiras, tribos remeiras, tribos flecheiras, mas elas todas se harmonizam e cada uma na sua maloca, cada uma no seu espaço. Agora, só que anualmente, quando chega o dia de fazer a referência à memória dos seus mortos, elas vão todas para a praça, se reúnem harmoniosamente e então para comemorar a festa do Quarubi em homenagem aos seus mortos. E vocês veem o traje que eles usavam à época, certamente hoje ainda devem usar, não tenho conhecimento, e nesse ritual há muito canto indígena. O outro hábito dos índios é o índio fazendo canoa do tronco de uma árvore. Então, os índios, era que serviam os navegadores, era que serviam os religiosos. Por quê? Porque na Amazônia, que as estradas são quase todas só água, não se pode dar o luxo de chegar lá e pegar uma canoa e sair. Tem que ter um guia remeiro, que são exatamente os índios. E então, as canoas, não havia fábrica lá, até hoje não sei se existe ainda fábrica de canoas, e então o índio é que fazia, ou ainda faz, a canoa do tronco de uma árvore, como os senhores estão observando aí. Eu não sei se está dando para todo mundo ver, né, sem estar apontando, tá? Dá? Obrigada. Aqui nós temos outro costume, outro ritual da tribo Kayapó, no Pará. A pintura corporal feita com o sumo da fruta jenipapo. Essa fruta, extraída este sumo, é uma fruta comestível. Então, é extraído o sumo que dá essa tonalidade negra. Agora, o que vocês veem ali no rosto do índio, cada índio tem a sua pintura de acordo com a sua classe social dentro da tribo. Que nós temos um rapaz sendo pintado, possivelmente, pela sua mãe ou uma irmã. Temos aqui a tribo mais infantil, o Juruna treinando com flecha, olha os índios flecheiros do futuro, e temos o menino e o Arapiti pescando com flecha. Por quê? Eles não pescam só com a rede. Eles pescam mais com a flecha. Você vê aí, parece, não sei se é um aracu ou se é uma piranha, né? E ali nós vemos o menino treinando. E vocês veem que aquele menino que está treinando, ele já está usando o seu cocá. Opa, não era isso que eu queria. É a piranha, viu? Não era isso que eu queria. Ali é uma piranha. É uma piranha, né? Aracu é comprido. Vocês veem o cocá, vocês veem esse sinal de algodão, esse massinho de algodão pintado de vermelho. Isto aí já é do urucu, que é outra tinta também muito utilizada pelos índios, na pintura corporal. Temos aqui uma imagem, uma visão bem ampla do rio e da selva da Amazônia. A primeira catedral primacial basílica de Salvador da Bahia, construção dos jesuítas no século XVI, quando estiveram lá, logo depois que saíram de São Paulo, fizeram essa construção que ainda hoje ela está lá perfeitamente em pé. E vocês veem ao lado a palmeira, o que? A palmeira imperial, levada de Portugal, que arboriza várias cidades no Brasil. Temos já ao lado desta igreja, como podem observar, já uma construção que já é moderna ou contemporânea. Ele veio ao fundo, mas a matriz, a catedral, se mantém na sua construção original, inclusive mostrando ainda as imagens dos anjos ou dos santos que exatamente ornam aqui a fachada, o pórtico da igreja.
Temos aqui o pátio do Colégio Jesuíta em Piratininga, São Paulo. A construção dos jesuítas era sempre o templo, o colégio, o local da oração, o pátio é onde eles faziam, vamos dizer, a higiene mental. E aqui vocês veem, vamos ver aqui a fachada, e vocês observam que o pórtico é sempre idêntico em toda e qualquer parte do Brasil. O catecismo da doutrina cristã, da língua brasílica, da nação cariri. A primeira parte, e o que vocês observam, podem observar, o lado esquerdo na língua tupi, ou na língua brasílica, do Cariri, e do lado direito em português. Então, era o ensinamento, era a forma, a maneira de fazer. E como vem, é no século XVII que foi editado esse catecismo, pelo padre jesuíta Luiz Vicêncio Mariani. E justamente o catecismo muito utilizado na Amazônia, o ensinamento da língua portuguesa. Temos aqui outra demonstração do ensino da língua. A arte da língua portuguesa do padre Luiz Figueira, jesuíta. Este foi o padre que morreu afogado quando fez a viagem para o Brasil e para a Amazônia, e então que a embarcação naufragou. E temos aqui a observação que ele faz da construção do Colégio do Pará, o antigo Colégio de Santo Alexandre da Companhia dos Jesuítas. Esta outra imagem ainda com relação ao ensino. Não voam as aves sem asas, nem o juízo sem notícias. Essas são as asas de que se vale o discurso na falta das experiências. Senhores, veio do jesuíta Manuel de Andrade de Figueiredo, edição em 1718. Aqui é a edição do livro da caligrafia que foi editada pelo padre jesuíta. A fundação de Belém do Pará, retratando a chegada da frota de Francisco Caldeira Castelo Branco. A fundação de Belém. Então, é para dizer aos senhores que essa expedição se compunha única e exclusivamente de 3 embarcações. E eles vêm, vocês veem aqui já no trabalho do Teodoro de Braga, que já tinha a ideia do muro. Mas esse muro não era propriamente um muro, era o outeiro da própria natureza, que exatamente foi o outeiro onde ele atracou com a chegada os portugueses atracaram e que são recebidos por essa quantidade de índios que os senhores veem. O primeiro português a pisar em terra foi João de Deus, que foi um aceno de paz, mostrar aos índios que eles estavam ali em missão de paz e não em missão de guerra. Este é o quadro da fundação de Belém. Temos aqui outra imagem que é o Forte do Castelo, do século XVII, do arquiteto Francisco Friar de Mesquita, que era considerado o arquiteto do rei. E este pórtico aqui, ele perdurou até o século XX. No final do século XX, questões políticas os políticos mandaram demolir toda essa muralha. E o que hoje nós temos é apenas o pórtico e o espaço aproveitado para outras finalidades. Entretanto, esta parte da muralha, que é o que caracteriza os fortes, nós não temos mais. Temos aqui a tábua segunda, ilustrando o caminho de São Luís a Belém do Pará. Esta cartografia é do João Abernaz, do século XVII. Ele traça aqui, eu falei a vocês que o governador, na fundação de Belém, tinha mandado Pedro Teixeira a pé para levar a carta ao governador do Maranhão. Quando Abernaz traça a cartografia, coloca o caminho do Maranhão para o Grã-Pará. E nós podemos observar o Rio Pará, observamos também
aqui a província dos Tupinambás, a província dos Guajajaras no Maranhão e tem essas outras províncias esse aqui eu não estou lendo bem. Tocantins. Obrigada. E então, este é exatamente a consagração, vamos dizer, desse espaço que foi conquistado para Portugal na sua viagem entre São Luís e Maranhão. E essa estrada ainda hoje existe e é conhecida como a estrada de Pedro Teixeira. As ruínas e o pelourinho dos jesuítas em Alcântara do Maranhão. É a igreja, templo, não sei dizer a vocês se foi alguma questão do material empregado, porque geralmente era de taipa-pilão e não aguentava as intempéries. Aqui nós temos, vamos dizer, a fachada, o pórtico da igreja dos jesuítas em Alcântara, temos o pelourinho. E nesta praça, que ainda é conservada até hoje, não só as ruínas como local, mas temos já nas laterais obras já contemporâneas. Mapa de Jácome de Noronha, século XVII, viagem de Belém até Quito. Este mapa está no arquivo histórico de Portugal. Segundo também historiadores, este mapa já foi com o governador, que era exatamente para fazer a ligação entre Belém e Peru. Porque os portugueses foram avançando nessa apropriação, porque os espanhóis, única e exclusivamente, só se preocupavam com as minas do Peru. Isso aqui é parte. Temos a Serra de Tocozí, temos a Serra de Cusco, todas isso aqui eram serras, minas de prata. E então o espanhol só se preocupava com a questão da exploração da prata. E enquanto isso o português foi avançando. Então é quando ocorre em 1637 aquela viagem do Pedro Teixeira de Belém até Quito e demarcou toda a Amazônia, todo o rio Amazonas para Portugal. E no seu regresso também ele fez a marcação dessa apropriação. E este mapa, como podem ver, foi saindo de Belém e chegar até Quito, dando esta propriedade para Portugal. Aqui uma imagem representando a conquista da Amazônia, exatamente aquele trabalho que nós vimos ainda agora. Essa tela está no Museu Histórico do Estado do Pará. Aqui temos Pedro Teixeira, temos o escrivão lendo, porque este ato da posse do Amazonas, do Rio Amazonas para Portugal, ele pegou terra nas mãos e gritou para toda essa comitiva que estava com ele: tomo posse desta terra para a coroa portuguesa, mas para Portugal. Isto foi exatamente o que deu a Portugal, porque já andavam os murmúrios de que ia haver a independência, a separação de Portugal da Espanha, a coroa ibérica ia terminar. E então havia essa preocupação de como salvar a parte portuguesa. E como vocês veem aqui, é acompanhado de índios, acompanhado de religiosos, as embarcações ao fundo. E nesta viagem de regresso de Pedro Teixeira, ele trouxe justamente a Ordem dos Mercedários, que fundaram a Igreja de Nossa Senhora das Mercês em São Luís do Maranhão e em Belém do Pará. Outra forma de retratar esta grande expedição de Pedro Teixeira foi o documentário Puriuacatu. Puriuacatu quer dizer, na língua tupi, homem branco bom, que era como eles chamavam Pedro Teixeira. E o prazo de 637 a 639, que foi exatamente o tempo em que durou esta viagem de ida e volta, cinegrafistas portugueses resolveram fazer a retratação desta grande viagem e tiveram o apoio do governo do Ministério da Educação de Portugal e do governo do Estado do Pará. Então, isto é uma peça importante que, se vocês puderem ver, tem 40 minutos de duração, logo avisando, não é curtinho. A Igreja de Santo Alexandre, em Belém do Pará, obra dos jesuítas do século XVII, é o atual Museu de Arte Sacra. As obras deles eram sempre o templo, o convento,
o colégio, o local, vamos dizer bem de distração, da higiene mental e ao fundo o pátio onde eles guardavam todas as mercadorias da exploração econômica que era feita, pode-se assim dizer, porque nesses armazéns foram encontradas quantidades enormes do que eles arrecadavam, que tinham a mão de obra indígena isenta de impostos, mas eles também praticavam a exportação, cobrando imposto para a igreja, que é exatamente que eles puderam construir a igreja, os templos que eles tinham, puderam fazer outros trabalhos em prol do índio, dando, vamos dizer, o índio dando em troca a mão de obra livre, que era um grande conflito, porque essa questão de dizer que os jesuítas queriam livrar os índios do cativeiro, isso não tem propriamente uma confirmação, porque havia a ordem da coroa de que seriam determinados períodos remanejados índios para servir aos colonos, servir aos colonizadores. E então, os jesuítas entendiam que esse serviço, ele era um serviço, era um trabalho escravo, porque então, não só o Estado, como os colonos que usufruíam da mão de obra indígena, não faziam o pagamento aos índios. E enquanto que os jesuítas cobravam o trabalho dos índios, exploravam o trabalho dos índios, mas não faziam pagamento porque alegavam que dava em troca o ensinamento da língua portuguesa e o ensinamento da religião católica. Este templo está lá no Pará, hoje... Opa, não é isso ainda. Então, ele tem que seguir. É o templo da arte sacra. E falando, olha, não sei o que... Bom, então, é o templo dos jesuítas em Belém do Pará, que está tal e qual como os senhores estão vendo e que é hoje o Museu de Arte Sacra. No Museu de Arte Sacra existem peças riquíssimas, peças belíssimas, que foram elaboradas não só por artistas, não só por arquitetos, que também os arquitetos trabalhavam nesta parte, mas também pelos índios. Os jesuítas criaram no colégio a escola, que era um ofício para ser ensinado aos filhos de colonos e aos índios. E então, lá na igreja de Santo Alexandre, que hoje é o Museu de Arte Sacra, existe a estátua de Santo Alexandre, madeira policromada, do século XVI. Desconhece-se o autor da obra. Entretanto, há estudiosos que afirmam que é trabalho de mão de obra indígena e também de filhos dos moradores, uma vez que existia a escola de ofícios e o padre jesuíta João Traé ensinava a todos eles o trabalho que exatamente nós podemos ver, um trabalho que é de uma perfeição fantástica, nós podemos assim dizer, mas eu não posso afirmar que seja. Além das estátuas, existem os púlpitos, existem os tocheiros, que também foram trabalhos feitos nas oficinas dos jesuítas. Temos a tábua terceira, ilustrando o Marajó, do padre Antônio Vieira conseguiu a parte de Macuá. Essa questão de tábua primeira, tábua segunda e tábua terceira é o trabalho, é uma trilogia do João de Albernaz Teixeira, porque ele fez a tábua primeira é o Brasil, a tábua segunda é o que nós vimos o caminho entre Belém e São Luís, e a tábua terceira é todo o Marajó. Porque o Marajó e a parte de Macuá, essa parte aqui é onde fica a tribo dos Aruãs, a tribo de Mapuase, o rio Mapuase, aliás, onde fica a tribo do Inhangaíba, e esses índios todos se reuniram aqui, que exatamente eram inimigos dos portugueses, que não permitiam os portugueses chegarem lá. Você vê o Lago Dourado, mas em cima nós temos o Cabo Norte, por onde adentrava por Marajó, mas que os índios não deixavam, não permitiam que isso acontecesse. Então, nós temos aqui este mapa com esta imagem que representa o que foi, o que ainda existe hoje, essa cartografia existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E as ilhas
ainda existe no Marajó, que é a grande ilha de Joanas, que é o Marajó. Então vocês podem ver aqui o trabalho realmente maravilhoso e a parte de Mapuá, que justamente foi o padre Antônio Vieira, o jesuíta, que conseguiu conseguir esta paz entre os índios e os portugueses em agosto de 1659. Temos ali os búfalos de Marajó, as fazendas existentes desde aquela época no Marajó. Por quê? Porque tanto o couro como a carne não eram somente consumidas, mas eram salgadas. Os jesuítas salgavam as carnes para poder então fazer a exportação e a conservação. O peixe-boi, o mamífero aquático, que era muito explorado, não só pela sua pele, mas também pelo óleo, pela gordura que ele tem, de que era exportada para a Europa. E temos aqui a tartaruga da Amazônia, que além de ser um alimento da população, e que era a época também dos jesuítas, os ovos de grande alimento para os moradores, e também a sua gordura, que servia de azeite para iluminar as tochas que eles andavam pelos caminhos, que eles usavam nas suas cerimônias religiosas. Então, estes três foram base de grandes fortunas, riqueza dos jesuítas. E também, depois de serem confirmadas nos seus armazéns, esses estoques tiveram de ser doados aos moradores. Temos aqui as araras, o mundo inteiro conhece, e temos o tuiuru. O tuiuru, nesse seu bico, que quando mergulha, é uma ave que quando mergulha vai certa no peixe e não deixa a sua caça escapar. Então essas aves típicas, elas eram muito utilizadas para a extração das penas, para serem exportadas para a Europa, para enfeite de chapéus, para decorações aqui. Então foram uma grande fonte de riqueza que nós tivemos na região à época. A quina, flor, folha, o talo, então a quina é um vegetal não só da Amazônia brasileira, mas da Pan-Amazônia. Em 1645, o jesuíta Bartolomeu Tapur levou do Peru para Roma, mostrando que este é um grande benefício para a cura da malária. Pois bem, depois dois jesuítas franceses levaram também para a França. E esses dois jesuítas, juntamente com dois químicos franceses, conseguiram extrair da folha da quina o quinino, que para poder então ser elaborado como um produto já na medicina científica, porque é bastante usado a folha da quina em chás para a cura da malária, para a cura do impaludismo, como nós chamamos na região. E isto nasceu porque a esposa do vice-rei do Peru, Dom Chinchón, de Bordela e Cabrela, ela ficou com uma febre intensa que não havia nada que pudesse curá-la. Os índios foram, apanharam as folhas, fizeram chá e ela, tomando intensamente, ficou curada. Então o rei passou a dar o nome de Ticum. Então o nome científico ficou da quina como Ticum. E esses químicos na França vieram a Portugal, já conheciam, não uma amizade, mas conheciam superficialmente o trabalho do médico Bernardino Gomes. Estiveram com ele e ele provou ter extraído do talo da quina o quinino. Então, esse quinino que hoje é elaborado para confecção do comprimido para a cura do impaludismo, a cura da febre grande que acontece, que nós chamamos exatamente a malária.
E aqui também, na medicina popular, as folhas são utilizadas para fazer chá, para lavar os cabelos, para curar a seborreia que existe na cabeça, curar caspas, qualquer anomalia que exista na cabeça humana. E depois, a medicina e a tecnologia, a física, avançando, conseguiram chegar hoje na medicina científica, já na parte da cosmética, onde nós encontramos o shampoo de quina, além do shampoo que é localizado como amaciador também, e é feito da folha da quina. O talo da quina é extraído o quinino e da folha é extraído esse chás e já hoje cientificamente o shampoo. O diretório foi exatamente o diploma legal que foi Mendonça Furtado levou para a Amazônia, e através desse diploma legal, para resolver a questão da expulsão dos jesuítas, é que ele implantou o ensino da língua portuguesa, proibição da língua geral, possibilitou o casamento de índias com portugueses e a isenção de tributos para a importação de escravos na região. Esse é o rosto do diploma, que foi impresso aqui em Lisboa, já depois de ter sido aprovado lá na Amazônia. E depois que há essa aprovação, então a coroa decide estender todos eles, são 75 artigos, e estender todo esse do diploma legal ao Brasil também. Então, isso dizer Brasil e Amazônia, é para dizer aos senhores que a Amazônia não era Brasil. Em 1621, Dom Felipe decide que teria que ter exatamente o norte era Maranhão e Grão-Pará, com a capital em São Luís, e ao sul era o estado do Brasil, com a capital em Salvador. Então, a região amazônica recebia todas as orientações, todas as recomendações de Lisboa, e a Lisboa prestava conta, não tinha nada a ver com o Brasil. O Brasil, a Amazônia só foi integrada ao Brasil já na independência do século XIX. Então isso é para dizer que esse diploma legal, Dom José autorizou que fosse extensivo ao Brasil, porque como vocês veem, na povoação dos índios do Pará e Maranhão, depois ela então, estendida ao Brasil. Ainda hoje há muita confusão. A gente vai comprar um livro e diz assim, eu quero um livro da civilização portuguesa do século XVII. Aí você pega, você vê, é só Brasil. Então, não ficou assim esclarecido, eu não diria que é pouco estudado, mas diria que falta mais estudar a Amazônia, estudar o Cabo Norte, depois as divisões administrativas, estudar o que é a Ilha Grande de Joanes. Então, é essa parte que eu acho que ainda está faltando muito para os estudiosos da Europa e dos Estados Unidos. Caminho dos Jesuítas. Isto quer dizer o quê? Inclusive, Mendonça Furtado reconhecia até o sacrifício dos jesuítas caminharem toda a extensão para poder chegar numa aldeia. Então aqui você tem a Casa das Missões, aqui você tem o templo, e eles saíram, cada distância dessa eram léguas, levavam quase uma semana, um mês para chegar até onde era permitido levar o seu tratamento, o seu conhecimento, fosse evangélico, sim, porque era religião portuguesa, a religião católica e o ensino português. Aqui você vê um índio conversando com um soldado. Havia o militar tomando conta em determinadas áreas, vocês não veem, em todas as divisões, porque essa parte aqui dessa divisão são rios. Então ele tinha que caminhar quando a maré baixasse para poder então chegar ao destino que lhe era convencido. Temos aqui o urucu, a cachopa do urucu, o urucuzeiro, que é a árvore. Temos aqui o talo do urucu, utilizado na pintura corporal, medicina natural, cosmética e culinária. Como se explica? A cachopa aberta tem as sementes. Dessas sementes são extraídos os sumos
que são aplicados ou na pintura corporal, usada muito pelos índios. E quando vocês verem qualquer imagem onde há em profusão a cor vermelha no índio, é porque é índio guerreiro ou que está programado para algum embate. Então, é a pintura corporal utilizada. Assim como nós vimos no início, aquela pintura corporal com o sumo do jenipapo, eles fazem com o sumo do urucu. Posteriormente, o urucu é utilizado na medicina natural. Por quê? Porque o xarope dessas sementes, ele é xarope, né? Não sei se os senhores sabem o que é xarope. O xarope é utilizado para cura de tosse, de gripe, de febre. Então, a medicina natural. Aquele sumo é colocado numa garrafa de vidro, não pode ser plástico nem alumínio, na garrafa de vidro, e é cozinhada ao sol. Então, é aplicada para a cura que eu falei para vocês, da gripe, da tosse. Depois nós temos a cosmética. A evolução da química, a evolução da ciência levou o urucu à cosmética. Mas onde é aplicado? É aplicado no campo do bronzeador. Então foi feito um estudo e hoje nós encontramos no comércio, tanto na Europa como nos Estados Unidos e outros qualquer país, nós encontramos o bronzeador feito do urucu e muitos trazem a folha do urucu, outros trazem a própria caixão. E aqui na culinária, no século XVI, Portugal já consumia o coloral. O que é o coloral? O coloral é feito da semente do urucu, que é triturada, e então os índios usavam muito, estendiam no terreiro deles para secar. Depois de estarem secas, eram trituradas e então vinham para a Europa para o tempero da comida. Então o tempero da comida entrou para a culinária como o coloral. E além de ser o tempero como coloral, esse pó, ainda existe, até hoje ainda existe na Amazônia, tirar aquele sumo, colocar um pouco de sal, colocar na garrafa, botar também para cozinhar ao sol e depois vai tirando, determinado, acho que 8 ou 15 dias, é tirada uma colher e é temperada a comida para dar a cor vermelha à comida. Temos aqui uma imagem do tráfico de negreiros na região e no Brasil. Isto funcionou tanto na Amazônia, no Grão-Pará, Maranhão, como funcionou na Bahia, Pernambuco, o Nordeste todo foi muito feliz com o recebimento dos escravos. Temos aqui a embarcação e temos aqui, olha a canoa, gente, lá vem a canoa, porque sem canoa não se trafega na região. E esse outro tipo de canoa já com uma cobertura que foi usada naquela época e é usada hoje, que é para abrigar do sol. Temos aqui o rosto de um outro trabalho de um grande jesuíta que esteve na Amazônia, João Felipe Bettendorf. Ele foi reitor do Colégio dos Jesuítas do Maranhão, depois ele foi do Maranhão, foi para o Pará, ele esteve no Cabo Norte, mas depois, e o que ele fazia para ensinar as crianças indígenas? Sentava todas no chão da casa, não era nem no colégio, na casa do índio, e tirava o pauzinho, fazia do talo de uma planta, fazia um pincel. De outra planta ele extraía o sumo, colocava numa vasilha aquele sumo. E aí pegava a folha da macacobeira e então ensinava os índios a escrever. Então essa era a aula que ele dava. Até um escrito dele que ele diz que os índios gostavam tanto que já pintavam as paredes, já pintavam até a casa dos jesuítas. Tanto era o gosto que tinha. E Bettendorf foi um dos que foi expulso, mas depois ele voltou ao Brasil. Temos aqui a capa do livro, o rosto do livro A História do Futuro. História do Futuro é um trabalho do padre Antônio Vieira, que foi escrito na cidade de Cametá, no Pará, uma obra que ele entregou a um amigo dele, também jesuíta, mas houve um naufrágio e se perdeu, depois foi
o carmelita que encontrou e veio para cá, e chegou ao ponto dele ser preso na Inquisição, viveu muita confusão nesta época. Este aqui é de 1718, está nessa biblioteca, vocês veem, esse é o rosto desse livro do Vieira. Nas missões que foram espalhadas no Grão-Pará, Maranhão, na região, nós temos em 1753, talvez aqui, vocês veem, cada lugarzinho desse é uma missão que os jesuítas instalaram na região. Então não tinha mais como a Espanha dizer que aquele espaço, que esse ou aquela missão se localizou no espaço deles, porque Portugal já tinha avançado com todo esse trabalho. Então é um trabalho que eu acho perfeito. É um tronco como se fosse o tronco de uma árvore e então as raízes todas sendo distribuídas. Nós temos aqui todos os rios e temos também cada lugar desse aqui, as missões, o trabalho dos jesuítas no Grão-Pará, Maranhão. Muitas vezes as pessoas dizem, por que você diz Maranhão, não diz Grão-Pará? Mas era a capitania, a província, o estado, era Grão-Pará, Maranhão. Tanto fazia dizer Maranhão, como dizer Pará, era o Grão-Pará, Maranhão. Como muitas vezes, como o rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira do Peru com o nome de Maranhão. Então, muitos historiadores escreveram Maranhão. Então, tem que ter aquele conhecimento para ver que não era o rio Maranhão nascendo, era o rio Maranhão que depois, quando chega na fronteira do Brasil, recebe o nome de Solimões. E quando chega no Rio Negro, é que ele é o rio Amazonas. Temos aqui trabalho também de outro grande jesuíta na Amazônia, o padre João Daniel, que esteve lá muitos anos, escreveu um belíssimo trabalho que retrata antropologia, fauna, flora, geografia, tudo que você possa imaginar sobre Grão-Pará, Maranhão, sobre a região amazônica, está neste livro. Este aqui é o segundo volume que foi editado no estado do Rio de Janeiro, nesta biblioteca. Aqui nós temos o que eu falei para vocês, a Amazônia e a Pan-Amazônia. O porquê? Todos esses países limítrofes da Amazônia contornam aqui a Amazônia brasileira, é a Pan-Amazônia. Por que Pan-Amazônia? Porque todos têm as características idênticas, todos são irmanamente ligados. Tanto que não existe fronteira, são pontes que são ultrapassadas entre esses países. Entretanto, com a problemática que está havendo, sobretudo aqui na Europa e na Ásia, do terrorismo, a França mandou fazer uma fronteira aqui no Amapá. O Amapá aqui é o antigo Cabo Norte. Do Cabo Norte, esse trânsito aqui, que os portugueses não podiam fazer por serem justamente violentados, massacrados. Era o Cabo Norte aqui, que entra aqui no Marajó, a grande ilha de Joanes, é aqui, este contorno todo, Marajó. E então, no Amapá, a capital, Macapá, hoje a França é a única que mantém a sua colônia. E temos conhecimento de que muitos brasileiros viajam até Macapá, atravessam a fronteira, pegam o avião da Air France e vêm para a Europa, direto para Paris, porque o preço da viagem é valor comercial. É considerado voo doméstico porque é uma colônia dela. Agora, o que acontece? Em 2014, quando eu estive lá, a França já estava mandando construir uma fronteira aqui, para separar, porque exatamente para livrar o problema do terrorismo. Agora, bem aqui fica Rondônia, Roraima, aliás, e houve há uns 8 anos uma grande rebelião ou uma grande revolta entre militares e os índios Yanomamis que ocupam exatamente esse espaço. Depois, então, aí, quando o governo mandou, o governo foi da Goiânia,
que mandou os militares, que era justamente para ver, para separar o que eram os índios de lá e o que eram os índios, ninguém conseguiu, porque toda esta região, tudo isso que vocês veem, esse limite tudo é água, então não adianta. Aqui no Peru foi de onde Pedro Teixeira saiu daqui de Belém, fez a grande viagem que deu essa extensão de 60% do Brasil da Amazônia. Opa, lá vai eu fazer novamente o que não era para fazer. E agora aqui. Temos o açaí. O açaí é uma fruta típica de uma palmeira. Aqui são os frutinhos, esses caroços, como veem, no paneiro, que é assim que ele é acondicionado. Pelo seu valor, grande teor de ferro que tem, hoje ele já atinge países europeus e americanos, que justamente como é um produto energético. Temos aqui a castanha do Pará, o ouriço da castanha. Aqui, a castanha em si, com a sua casca, depois ela descascada, o miolo da castanha. Também foi uma grande fonte de receita da economia para a Europa, que segundo alguns historiadores, foi que sustentou a construção de algumas igrejas em Belém do Pará. Temos aqui uma arquitetura do século XIX, que foi do ciclo da borracha, e o que vemos aqui ladeando essas alamedas é exatamente a palmeira imperial levada de Portugal e que arboriza a cidade de Belém. Temos aqui a arquitetura inglesa, relógio daqui, é conhecida esta praça como Praça do Relógio. Se alguém chegar lá e quiser saber onde é a Praça Marquês de Pombal, ninguém vai ensinar. Agora pergunte a Praça do Relógio, todo mundo ensina. Então, o relógio foi uma oferta da Inglaterra na época do ciclo da borracha. Temos aqui ainda a arquitetura portuguesa, temos ao fundo essa casinha, que foi exatamente ali, que foi montado a balança. Primeiro ele foi necrotério, depois foi instalado uma balança e um funcionário português que exatamente fazia a aferição da mercadoria. Porque a mercadoria chegava ou com os caboclos ou com os índios nas suas embarcações, e então não tinha cais, não tinha rimo, era apenas uma parte para atracar a canoa. Então eles chegavam, apresentavam as suas mercadorias, o funcionário examinava e depois dizia para ele, vá ver o peso. Então esse vá ver o peso, a palavra, a expressão perpetuou-se, que é o ver o peso. Então, o nosso ver-o-peso tem a origem portuguesa, que não vai morrer não. Aqui nós temos, então, a Vitória Régia, que é a flor símbolo da Amazônia. É a flor. É a flor, Vitória Régia. É a maior flor do mundo. Segundo dizem, ela sustenta um homem aí, né? Eu não sei. Então, senhores, era isso que eu tinha a mostrar para vocês. Agradeço a paciência de terem me ouvido, terem ouvido as explicações. Não sei. Do peso do ombro, porque ela... Como diz, agora se quiserem fazer perguntas... Temos tempo para algumas perguntas, não muitas, porque temos que ir para a biblioteca, inaugurar a exposição, mas queria fazer uma pergunta. O urucum, ele também é misturado com a farinha do milho, triturado bem para fazer o tempero para comer. Exatamente, isso aí também é feito. Porque mais naquele tempo dos índios, não tinha farinha de milho. Não tinha milho. Então eles trituravam ali mesmo a semente, e aí botavam para secar, e depois embalava e vinha para a Europa, que justamente dali era o coloral. E a história de Manaus chamava, ali habitavam os índios manauaras. Manaus? Manauara. Então eles
ele tinha o chefe que chamava Juricaba. A Juricaba que foi morto. Ele não foi morto não, ele estava acorrentado em escravo para Belém. Ele, quando chegou na foz do Rio Negro, ele se jogou dentro da água, disse índio, chefe de Índia era Tuxaua, ele se jogou, mas não vai ser escravo de português. Exatamente, ele não aceitava isso. Não. O senhor vê, eles não aceitavam muita coisa, como o Tupinambá, quando saiu de São Paulo, saiu porque, e quando eles vão na expedição de Pedro Teixeira, que foi aquela que foi até Quito, eles iam porque eles pensavam, foram 1.200 índios naquela expedição, que eles pensavam que iam encontrar a terra sem mal. Tanto que a expedição foi composta de 2.000 elementos humanos, mas na volta só tinha 40 ou 60. Está comprovado através de Santarém. Está comprovado. Morria com malária, como os índios matavam. Mas também houve uma grande dizimação de índios lá, no Maranhão e no Pará, e aliás até também atingiu Manaus, foi quando foi aquele grande carregamento de escravos de Angola e que eles chegaram com bexiga. Aí a inspeção de saúde devolveu o navio, mas só que ali não deu mais jeito. Aí foi dizimação de aldeias enormes que fizeram bexiga, curuba. Uma pergunta, então, isso é por isso que não existe uma quantidade grande de escravos africanos no Amazonas? Porque no Amazonas não tem muito negros. Tem a mistura dos índios com portugueses, mas os negros não existe muito. Tem os ameríndios. Existe. Por quê? Quando Mendonça Furtado autoriza, porque primeiro quem incitou a mão de obra negra foi Antônio Vieira. Ele não queria ele achava que os índios teriam que ser livres e não deviam se meter em trabalho agrícola, em trabalho doméstico. E então ele faz uma carta para o presidente do Senado, da Câmara, dizendo que porque a Câmara pede que seja designado um missionário para ir fazer o descimento. O que era o descimento? Era ir buscar os índios nas malocas, nas aldeias e trazer. Então eles eram classificados e eram distribuídos. E então ele se negou. Aí ele pegou, perguntou para ele por quê. Ele pegou e disse que façam como faz o Brasil, que já está importando o negro. O índio não é para ser escravo. Então, a civilização africana no Brasil, na Amazônia, ela não é muito grande. E aí os que tem ainda hoje o remanescente são barbados que foram do Caribe quando houve exatamente esse problema da bexiga e quando houve a cabanagem, eles fugiram para lá. Agora tem muito negro lá, que vem do Caribe? Vem do Caribe. Do Caribe. Eu não sei se há mais gente que quer colocar perguntas. Todo mundo sabe. Então, se quiser colocar mais alguma, colocamos uma e depois podemos continuar a conversar, mas já não é preciso estarmos aqui. Não sei se há alguma pergunta. É só isso. É só isso. Então, temos que agradecer de novo à NET.